Livro do profeta Isaías, capítulo 7, apenas o versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, palavra de Deus. Aqui no capítulo 7 do livro do profeta Isaías, a palavra traz para nós profecias a respeito dos reinos de Israel e também do reino da Síria. Deus, através do seu profeta Isaías, exorta aquelas nações no que dizia respeito a uma ruína que estava para vir, e aí no capítulo 8, a palavra vai descrever isso de uma forma muito mais clara. Porém, dentro do contexto do capítulo 7, no que diz respeito à destruição, no que diz respeito à exortação da parte de Deus para com aquelas duas nações, Acais, naquela época, era rei de Judá, e como prova de que a profecia, como a palavra que saía da boca do homem era a palavra de Deus, é prometido ao rei Acais que Deus iria destruir todos os seus inimigos. E como prova de que isso de fato iria acontecer, Deus então lança essa palavra, essa promessa sobre o coração do homem, que é exatamente o verso 14 que eu acabei de ler. O Deus Emanuel aqui estava sendo prometido. Emanuel, que é um nome profético, que nós vamos encontrar também em Mateus capítulo 1, verso 23. Emanuel, que significa Deus conosco. Deus aqui estava lançando uma promessa sobre o coração do homem. Isaías aqui então, e também no capítulo 9 do mesmo livro, Isaías começa a falar a respeito do advento do Messias, ou seja, aquele que era o prometido, o Deus maravilhoso, o Deus conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Deus príncipe da paz, como nos narra o verso 6 do capítulo 9 do profeta Isaías. É exatamente esse Emanuel que Deus estava prometendo à nação de Israel, aquele que haveria de vir, aquele que veio e aquele que continua sendo pelos séculos dos séculos. Deus então usa da pessoa de Isaías para anunciar a chegada de Deus em meio à sua nação. É tempo de Natal, queridos. Estamos nos aproximando a poucos dias do Natal. O que essa data significa na sua vida? De que forma você tem comemorado, de que forma você comemora essa data festiva? É uma data festiva marcada num calendário cristão, mas também é uma data festiva marcada no calendário mundano. Porém, fica uma pergunta para nós como reflexão nessa manhã, à luz da palavra de Deus: como você tem celebrado essa data na sua vida? Natal, que representa a chegada do Messias. Isaías no capítulo 11 vai dizer a respeito do reino do Messias, e que esse mesmo reino é um reino pacífico e próspero. Isaías capítulo 11 verso 2, a palavra nos diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías está profetizando a respeito daquele que tem todas essas qualidades sobre a sua vida, e que pelo princípio do temor ao nome dele, estas mesmas qualidades podem ser sobre a minha e sobre a sua vida. Porém, Isaías capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, traz para nós, e eu já falei aqui em outros momentos a respeito desse tema, esses 3 capítulos em especial do livro de Isaías, traz para nós um princípio que na verdade tem faltado no meio do povo de Deus hoje, que é o princípio do temor, que é o princípio da obediência,
a pessoa de Cristo. Queridos, Ele veio por amor de mim e por amor de você, e diz a palavra de Deus que mesmo sendo Deus, antes não teve por usurpação ser igual a Deus, antes também aniquilou-se de todo o seu poder, e veio habitar entre homens, se fez pecado, se fez maldição, por amor de todos nós. O Messias é vindo, o Messias já veio, o Messias que foi anunciado aqui nos textos proféticos, nos textos messiânicos. O nascimento de Jesus, além de ser profecia, a palavra de Deus é cumprimento de vida para mim e para a sua vida também. E aí fica essa reflexão para nós: como nós temos celebrado o Natal? Apenas com troca de presentes? Apenas com uma mesa regada de alimentos e na mesa de muitos também bebidas? Muitos outros, infelizmente, não vão nem celebrar no seio familiar, vão celebrar em meio às prostituições, em meio aos seus vícios. Como nós iremos celebrar, como nós temos celebrado essa data no nosso coração, na nossa vida? Nada contra ceias, nada contra a troca de presentes. O que nós não podemos perder de vista é o que Isaías está colocando para nós aqui nesses 3 capítulos, 7, 8 e 9. Depois você pode conferir na sua casa, se você assim desejar. Você vai se deparar com essas palavras: submissão, obediência, temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Israel, queridos, foi levantado como povo, sacerdócio eleito de Deus, para ser representante nessa terra, mas essa nação caiu, porque lhe faltou temor, essa nação caiu, porque lhe faltou obediência. E olha que lá em Deuteronômio capítulo 30, Deus coloca caminhos diante daquela nação, caminho de maldição e caminho de bênção, e Deus ainda fala: olha, escolhe o caminho da vida. E Israel insiste em andar por caminhos que não eram os caminhos do Senhor, e o que acontece com Israel? Israel cai. Existia a promessa do Emanuel sobre a vida daquele povo, essa promessa se cumpriu, e nós hoje somos o Israel do Senhor, lavados, remidos, ou pelo menos deveria ser, pelo sangue do Cordeiro. Porém a pergunta continua: como nós temos celebrado essa data da chegada e do nascimento do Senhor na nossa vida e no nosso coração? É para a gente parar e refletir, porque Ele veio, e Ele se entregou numa cruz, por amor de mim e por amor de você. Qual tem sido a sua entrega para com a pessoa dele? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e concebeu, e dará à luz um filho, e deu, e será o seu nome Emanuel, o Cristo ressurreto, aquele que me ama, aquele que te ama. Que você possa refletir sobre essa palavra do Senhor no seu coração, e que o verdadeiro sentido do Natal possa trazer a luz de Cristo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.